Muito bem. Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o seu canal Rumores do Oriente. E nós estamos aqui com a proposta de mais um vídeo. Louvado seja Deus. Neste que é o seu, o nosso canal Rumores do Oriente. Se você não é inscrito, por favor, vá lá, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe, tá? Porque você compartilhando, você está ajudando na pregação do verdadeiro evangelho. Eu preciso não só da sua inscrição, mas também da sua oração. Ore para que este canal cresça e se expanda e alcance o maior número de pessoas possível com este evangelho. E ore por mim, por esse pobre mortal aqui, servo do Deus vivo, tá bom? Deus abençoe cada um de nós. E a proposta de hoje é: a oração, é uma pergunta. A oração faz Deus mudar de ideia? Será que a nossa oração faz Deus mudar de ideia? Não vou responder, tá? Quem vai responder é a Bíblia, através do nosso amigo Espírito Santo que aqui está. Né, Espírito Santo, mais uma vez, obrigado por o Senhor estar aqui. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, sobre o canal, sobre os seguidores, tudo aquilo que for assistir. Me ajuda a ministrar aqui, por favor, por tua bondade, por tua misericórdia, pela fé. Cremos que o Senhor está aqui, porque se no que nós pedimos com fé, crendo, segundo a vontade do Pai, nos concede. Eu já orei para que o Senhor estivesse aqui comigo e eu creio pela fé que o Senhor está. E o Senhor ajuda na ministração, usa a minha voz para falar aos seguidores e aqueles que vão assistir este canal e este tema. Tá bom, Espírito Santo? Obrigado, obrigado, obrigado pela tua presença. E o Senhor trouxe os anjos também com o Senhor. E o lugar onde o Senhor está é santo, então nós estamos aqui em terra santa, porque o Senhor é santo. Louvado seja o teu nome. Muito bem. A oração faz Deus mudar de ideia? Será que faz, Espírito Santo? A oração faz Deus mudar de ideia? O Senhor vai nos responder através da sua palavra, né? Através da palavra escrita, que o Senhor mesmo inspirou. Oh, glória, louvado seja Deus. Portanto, então, abra a sua Bíblia. Já pegou sua Bíblia? Não pegou. Vai lá, meu querido, vai lá, minha querida. Pega a Bíblia lá. Já traga o copo com água, traga o copo com suco. Senta aí no sofá, relaxa. Você é filho, você é filha do Rei do Universo. E nada neste mundo vai atrapalhar de você entender, ouvir e entender essa mensagem, até porque o Espírito Santo é que vai ajudar e vai falar o seu coração, tá bom? Muito bem, já está com a Bíblia aí, então vamos lá. A oração faz Deus mudar de ideia? Né? Muito pertinente, né, esse assunto, né? Oh, glória! E também contundente, e quem sabe até polêmico. Mas a Bíblia, e somente a Bíblia é que vai nos responder. Lembra que a Bíblia é regra sobre regra, regras e mais regras. Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Um pouco aqui e um pouco ali, do mesmo assunto, ok? E é assim que nós vamos estudar hoje, ok? Muito bem. Isaías 38, abra sua Bíblia no livro de Isaías 38, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6, e nós lemos assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei a cidade. Amém? Muito
Muito bem, a oração faz Deus mudar de ideia. Lembrem aqui, que nós estudamos aqui, que Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Ou seja, na época era mortal, né? Era uma Covid da época, né? Hoje, graças a Deus, ela tem cura. Mas naquele tempo era mortal. E Deus, então, o Senhor pede, manda Isaías ir avisar Ezequias, ó, vai morrer dessa enfermidade. Então Isaías disse a Ezequias, ó, o Senhor mandou dizer, na cama que você subiu não descerá, porque você vai morrer. O que Ezequias fez? Blasfemou do Senhor? Reclamou do Senhor? Não. A palavra de Deus diz que ele virou para a parede e orou e disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que fiz o quê? Andei com fidelidade diante de ti, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Diz que chorou muito. Ok? Então, o que Deus faz? A ordem era, a ideia, a notícia era que ele morreria. E Deus diz aqui lá em 2 Reis, 2 Crônicas, vai dizer que Isaías já estava na praça central da cidade. Deus vai até Isaías, volta lá e diz para Ezequias que ouvia a oração dele, ouvia as lágrimas dele e não morrerá mais. Vou dar para ele agora mais 15 dias, 15 anos de vida. Olha só, a notícia era que morreria. Agora Ezequias ora e Deus diz, não morre mais. E agora? A oração faz Deus mudar de ideia. Lá em 2 Reis 18, se não me falha a memória, e a partir do 18 e 2 Crônica a partir do 29, lá vai dizer que Ezequias pegou o reino de Judá totalmente destruído e idólatra, falido. E ele revitalizou todo o reino, revigorou todo o reino físico, financeiro, espiritual, derrubou todos os postes ídolos, todas as imagens de fundição, todos os bezerros de ouro, tudo o que era idolatria, restaurou o templo, restituiu o culto ao templo, os levitas, os sacerdotes, ele colocou na função novamente, e tudo andou perfeitamente como Deus queria que andasse, né? Porque seus antepassados todos se desviaram do caminho do Senhor. Por isso ele disse agora, lembra-te, Senhor, de que andei com fidelidade e inteireza diante de ti, de coração diante dos teus olhos. E chorou bastante. Ele fez uma súplica ao Senhor, ele orou. E Deus falou, não, então tá bom, você não vai morrer mais. E aí? A oração faz Deus mudar de ideia. Lembre-se que a Bíblia, a palavra de Deus, né, Espírito Santo, que vai responder para nós, amém? Então, vamos para Malaquias 3:6. Malaquias, um pouco depois de Isaías, onde nós estávamos, é o último livro, a Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3:6. Opa, obrigado. Mais uma vez aqui a minha ajudante, minha netinha, dá um oi lá e trazer água para o vô, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe, tá bom? Obrigado. Então, licença que eu vou tomar um gole d'água que está bem geladinha. Oh, glória. Você também que trouxe seu copo de água, seu copo de suco, aproveita. Toma aí, dá um gole aí. Obrigado. Deus seja louvado. Continuando. Obrigado, minha princesa. Malaquias 3:6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Epa, 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 epa. E agora? A oração faz Deus mudar de ideia. Deus diz aqui, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Opa, mas e aí, o que aconteceu com Ezequias? Que a sentença foi mudada. Vai morrer, orou, não morre mais. Agora aqui Deus está dizendo, eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. E agora?
A oração faz Deus mudar de ideia. Lembre-se que a Bíblia é que vai responder para nós. Vamos pegar outro texto aqui. Segundo Crônicas, depois de Segundo Reis, vem primeiro Crônicas e depois de primeiro Crônicas, obviamente, Segundo Crônicas, né? Segundo Crônicas 7:14. Segundo Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, Deus falando, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Opa, tem uma condição aqui. Deus dá uma condição aqui para o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Opa, a oração faz Deus mudar de ideia. A pergunta é essa, a enquete é essa, o tema é esse. Deus deu uma sentença para Ezequias, Ezequias orou, mudou a sentença. Mas Deus fala em Isaías, em Malaquias, que ele não muda. Agora aqui ele diz que o povo precisa fazer o quê? Se humilhar, buscar a ele, se humilhar, orar, buscar a ele, a Deus, se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus ouve do céu, sara a terra e perdoa os pecados, ou perdoa os pecados e sara a terra. Vamos pegando essa linha de raciocínio, é a Bíblia que vai responder para nós, ok? Vamos juntando na mente aí os textos. Jonas 3, Jonas, capítulo 3. Onde está Jonas? Jonas. No ventre do peixe, não sei se direito. Jonas, o profeta fujão, né? Jonas, capítulo 3, versículo do 5 ao 10. Vamos ler na íntegra, diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que é em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Verso 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Opa, olha a linha de raciocínio aqui da palavra de Deus. A oração faz Deus mudar de ideia. Jonas chega com a notícia triste, avassaladora para os ninivitas, de que Deus destruiria aquela cidade dentro de 40 dias. Então o rei fica sabendo. O que o rei fez? Chamou todo o povo do seu reino, todos os súditos, os sátrapas, os grandes, os ministros, até os animais, e proclamou um grande jejum com pano de saco, e lógico, com oração, eu creio nisso aqui. Ele disse para ver se, quem sabe, Deus se compadece e se arrepende. A palavra de Deus diz que Deus não é filho de homem para que se arrependa. E proclamou-se esse jejum por 3 dias, se não me falha a memória aqui, eu esqueci onde eu achei aqui. Mandado do rei, clamarão fortemente a Deus, se convertam do seu mau caminho, tá? Se convertam do seu mau caminho, o rei disse.
ore, clame, jejue, vista com pano de saco, mas abandone os seus erros, os seus pecados. Se converta dos seus maus caminhos. Não é isso que diz segundo Crônicas 7,14, se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Aqui o rei disse, abandone os seus maus caminhos, se converta, busque o perdão, abandone. E diz então que, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e diz que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende. Essa palavra arrependeu aqui tem um outro sentido, não o que nós entendemos, né? Do mal que tinha dito, fazer e não o fez. Opa, olha a linha de raciocínio aqui. Então vamos para Mateus 12:41. Jesus comenta algo sobre essa passagem, sobre essa situação aqui dos ninivitas. Mateus, o próprio Jesus foi quem vai dizer para nós agora aqui, né, Espírito Santo? Foi Jesus Cristo que disse aqui em Mateus, no capítulo 12, e o verso 41. Mateus 12:41, vamos ver o que ele diz lá. Jesus disse, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Opa, Jesus está dizendo aqui que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Então quem se arrependeu foi os ninivitas ou foi Deus? Os ninivitas. Jesus é claro em dizer, os ninivitas se arrependeram. O que é arrepender? É buscar o perdão, sentir tristeza pelo pecado, não pelo resultado do pecado, mas pelo pecado e o abandono do mesmo. Isso é se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Dá licença. Então, palavra de Jesus, quem se arrependeu não foi Deus, mas foi quem? Os ninivitas. Glória! A oração faz Deus mudar de ideia? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua posição. Nós vamos continuar agora aqui. Lembre-se que é a Bíblia quem vai responder para nós, né, Espírito Santo? O Senhor que inspirou a Bíblia. Então vamos lá agora. Os textos aqui que eu acho que vai ser crucial para essa enquete. A oração faz Deus mudar de ideia. Esse texto agora vai esclarecer tudo. Lembre-se, eu disse, a Bíblia que vai responder, não sou eu. Quem sou eu, né, para responder o que a Bíblia diz, hein? Ezequiel está um pouquinho antes de Daniel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículos 21 a 24 e depois o 27. Diz assim, do 21 a 24. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Olha novamente o abandono e a conversão dos caminhos aqui. Mas se desviando ao justo da sua justiça e cometendo iniquidade, até o 24, e fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Versículo 27. Mas se convertendo o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Oh, glória! Aí está a resposta, meu querido. De acordo com os textos que nós lemos e os caminhos que nós seguimos biblicamente, a pergunta é: a oração faz Deus mudar de ideia? E a resposta da Bíblia é não.
Eita glória! E agora? Como é que faz? E como é que ele mudou de ideia com Ezequias? Ele fala que Ezequias vai morrer. Ezequias, olha, ele vai dar mais 15 anos de vida para Ezequias, queridos. Olha o que Ezequias disse: olha que eu andei com inteireza e fidelidade diante de ti, de coração. Como eu disse lá em 2 Reis, a partir do 18, e 2 Crônica, a partir do 9, vai contar toda a história de Ezequias. Ele restituiu, tirou o Judá daquela idolatria, daquela perversidade que havia, restituiu o culto, os sacerdotes ao trabalho, os levitas, derrubou os altares, derrubou os ídolos, as imagens de fundição, restaurou todo Israel, física, financeira e espiritualmente. Então quem é que mudou aqui? Foi Deus ou foi Ezequias? Ezequias e toda Judá. Não foi Deus. Quem é que tem que mudar? É quem erra ou quem não erra? Quem erra? Deus erra? Não erra, então Deus não precisa mudar nada. Lá em Nínive, o que aconteceu? Quem é que mudou? Quem que se arrependeu? Os ninivitas. Oraram, buscaram, jejuaram, pano de saco, clamaram. Até os animais jejuaram e se arrependeram dos seus maus caminhos. E a palavra de Deus diz: se nós se arrependermos do mau caminho, Deus ouve a nossa oração. Já é prerrogativa de Deus. Deus não precisa mudar nada. Deus nunca errou. Só muda quem erra. A palavra de Deus diz: o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, se nós não tivermos conformidade com a vontade de Deus, Ele não vai ouvir, não vai atender as orações. Ele mesmo disse: se vocês me buscar, se humilhar, me buscar, orar e se converter dos maus caminhos, abandonar, arrepender-se, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Se Deus mudasse, quero fazer outra pergunta aqui dentro dessa pergunta, da mensagem. Se Deus mudasse de ideia, se Deus mudasse, Ele era digno de confiança? Você acreditaria nele? Você confiaria nele? Se hoje ele falasse uma coisa, amanhã falasse outra? Não, né? Por isso ele não muda, por isso nós não somos consumidos. Ok? E Ezequiel disse o quê? Se o perverso se converter dos seus maus caminhos e abandonar os seus pecados, não terá lembrança dos pecados e ele viverá. Mas se os justos abandonar a justiça e cometer pecado, a sua justiça não será lembrada. E se não se arrepender do seu pecado, morrerá. Então já é prerrogativa de Deus. Se eu me converter, se eu buscar, Deus ouve a minha oração. Não é que Ele muda. Eu que mudei. Agora diz que se eu não mudar, eu posso orar, posso calejar os joelhos. Ele não vai atender a oração. Ele não muda. Por isso ele disse aqui, vou ler só o 21 aqui do Apocalipse, do Ezequiel 18. Se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus caminhos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto, é a prerrogativa de Deus. Isso, se eu mudar, Ele ouve. Se eu mudar para melhor, Ele me atende, Ele me guia. Mas se eu continuar no pecado, Ele não pode fazer nada. O último texto. Tiago 1,17. Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação e nem sombra de mudança. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vai vir de onde? Lá do alto, dos Pais da luz, de onde não pode haver variação e nem sombra de mudança, quanto mais mudança. Deus é reto, é justo, é íntegro. Se Ele mudasse de ideia, não precisaria Cristo vir morrer no nosso lugar. Ele arrumava outro jeito, inventava outra coisa. Mas não, o salário do pecado é a morte. E um pecador não pode morrer por si mesmo, porque não tem vida própria. Então Cristo veio como homem, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Naquilo que a lei estava enferma, Deus fez enviando o seu Filho, na forma de carne, para
sanar os nossos pecados. Ele não muda, por isso ele foi até a última consequência, morreu na pessoa de Jesus Cristo, porque ele não pode mudar. Porque ele é reto, porque ele não erra. Só muda quem erra. Precisa de mudança e de arrependimento quem erra. Deus não erra. Então quem é que precisa mudar? Você e eu. Não é o Espírito Santo? Você e eu precisamos mudar para nós termos as nossas orações ouvidas e atendidas. A oração não faz Deus mudar de ideia, porque Deus não muda. O que faz Deus é nós que precisamos mudar de ideia. Nós precisamos arrepender e mudar o nosso jeito de viver, nos converter a Deus para Ele ouvir a nossa oração. Porque aquele que devia ouvir, Deus virá ler, até a oração será abominável. Amém? Deus seja louvado. Não fui eu que respondi a Bíblia que disse que Deus não muda e a oração não faz Deus mudar de ideia. Se nós não nos arrependermos, nós vamos continuar no pecado. Mas se arrependermos, viveremos, porque é a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você e eu em nome do Senhor Jesus.